Se eu já fui pobre, eu não me lembro. A cura da Amazônia, parte 7. Chuva e entrevistas. Olha só o problema sexual do Rodrigo aqui, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? Olha o que ele trouxe, a carretilha dele, né? Aqui na verdade daqui é um guincho pra Jeep. É um guincho de Jeep, a gente adaptou um guincho de Jeep. Isso aí é pra levar no Nordeste, pra dar nas dunas, rapaz. Aí, ó, plena Amazônia. E se não fosse uma pessoa que é entendida da área aqui, ó, já tava sem isca, tá? Porque deixa até agora eu, ó. Calor, ninguém é de ferro. Cor da água aqui, ó. O Roberto tá preocupado, não? Cara, Não sei se chove, pode ser que chova, né? o problema aqui é o estresse, né? Aqui a gente vê a chuva chegando, o vento anuncia e as nuvens estão se acumulando para cair em forma de água sobre a gente. Aqui a gente escuta Deus, às vezes como um Deus soberano e poderoso, que a gente tem cuidado com a natureza. O Dadá que cuida aí da moçada, o capitão, joga a linha na água agora não, olha lá, o raio tá caindo ali, ó. Cuida. Chuva é bom? Meu Deus! Quanto tempo que eu não tomava uma chuva? A gente se põe capa. Eu não vejo, eu vejo a chuva da janela do consultório. Olha a chuva, como chove aqui nessa terra. E aí? É isso aí, ó. Pegou no Noronha e já explodiu o negócio. Melhor que isso. Rodrigão, e aí, como é que tá o empreendedorismo aí com esses peixes? E o seguinte, aqui no Protucuna, próximo de Barcelos, e o capitão Dadá falou que aquele vento de ontem, aquela chuvarada de ontem não foi muito comum não, até pela velocidade, pelo impacto que o vento causou no barcão aqui no Barco Hotel, né? Chegou a girar o barco. É comum chuva na região, mas não é comum nessa intensidade. Quem trabalha mesmo aqui, ó, é o Balanga. O Balangandã, ó. Isso aqui que é? Um pedaço de piranha? É, pedaço de piranha. Pedaço de piranha. Isso, a gente sorta, ele... Olha lá, como é que pesca aqui, gente? Aí, ó. Olha lá, ó. Solta. Aí ele fisga, aí me dá, eu tiro o peixe e falo que é meu. Tudo foi o Balanga.
a esperança de que vai acontecer hoje o que aconteceu ontem. Embora a gente não conseguiu tirar o peixe da água, ele foi melhor que a nossa tentativa de enganar. Então, uma pescaria é um processo de enganar o outro, que no caso aqui é o peixe. Mas isso é perdoado. Então, muitas vezes o pai engana o filho, né? E pensando que é para o bem do filho. E assim por diante. Mas quando o prefeito ou o deputado engana o povo para estar numa função que era para proteger o povo, aí não dá certo. Então a mentira é algo que ela não é bem-vinda. Ela é expressão de uma doença de alguém que mente. Ele é doente e ele tem esse quadro e ele mente, né? Tem tendência a mentir. Mas também é do caráter das pessoas. Tem pessoas que a mentira não é algo valorizado, ou seja, a verdade não sendo valorizada, então a mentira faz parte do caráter dele. A gente julga a pessoa boa quando a pessoa diz a verdade. Então você confia numa pessoa que aparentemente diz a verdade. E dizer a verdade é algo também muito extenso, porque a relação determina a confiança naquele que diz a verdade. E a verdade é também pesquisada, perseguida pelo conhecimento. O conhecimento quer saber o que é a verdade. Será que Deus existe? Né? Por que forma as nuvens? E assim por diante. Bom, divagações no Rio Negro. Você não nasceu na cidade, você nasceu na comunidade, essa comunidade desapareceu, depois virou outra comunidade. Quantas pessoas moram nessa comunidade e qual o nome dessa comunidade? Essa comunidade que foi fundida de 2001 para frente, ela tem 80 pessoas, 14 famílias, tem 2 professores. Uau. E tem agente de saúde e tem aluno do fundamental e aluno do EJA. E ela existe desde 2001 e tem muitas coisas lá nessa comunidade que acontece de bom. E hoje em dia eu moro lá. Nasci em 91 no Rio Aracá, na comunidade Andirobal. Quando foi em 95, ela foi desativada, eu tinha uns 4 anos na época. De lá saí, morei no Rio de Mene, numa comunidade chamada Parraimundo. Em 2000, ela foi desativada. Seguimos para baixo, surgiu a comunidade Bacabal em 2001, onde eu moro até hoje, junto dos meus pais, meus irmãos, e minha mulher e minhas 3 filhas. Que estudo lá hoje em dia. Minha mulher também estuda lá. E eu também estudo, só que no momento estou trabalhando, deixei a escola um pouco de lado. Mas assim que terminar de trabalhar, vou voltar para a escola de novo. Mas é legal morar nessa comunidade? O que tem de bom, por exemplo? No meu ponto de vista, eu acho melhor morar na comunidade do que na cidade. Por causa que na cidade tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que levam você para o fundo do poço. E você corre mais risco de vida, pode ser morto, pode ser preso. Na comunidade não, o ar é fresco, não tem poluição, nada você pega ali para você comer, nada é comprado, só é você ir lá pegar, comer, ir lá no mato tirar, fazer, beber, comer. E por isso que eu gosto de morar no interior. Para os seus filhos, você acha legal eles morarem lá? Porque assim, se eu só perguntar para um dos seus filhos o que é bom morar aqui, eles vão falar alguma coisa para mim, o que eles falariam? Se perguntasse dos meus filhos hoje em dia, por que você acha legal morar na comunidade? E eles vão responder que são protegidos pela natureza. E acho também que eles iam responder que a mesma coisa que eles poderiam aprender na comunidade, eles aprenderiam na cidade também, mas no momento eles ficariam na comunidade porque são governados pelos pais que não querem ir para a cidade. A natureza ela é uma coisa que traz vida. Na natureza tu poderia encontrar coisas boas. E a respeito da queimada, um cara desse que faz uma queimada desse no rio Aracá, Demene, Araquá, qualquer rio desse, é um cara sem noção.
Se fosse levar o caso à frente, ele ia levar uns anos de prisão por ter feito isso pela natureza. E muita gente faz isso por vacilar, não pensar que aquilo vai seguir para frente. Deixa um fogo num lugar desse, da beira. Como todo mundo sabe que em 2015, aqui na região do Amazonas, foi um ano que teve muita queimada para vários lugares, muita queimada e queimada grande, que teve de poluir o ar. Teve gente em Bacela que foi parar no hospital por causa disso. Mas foi queimada que a nego colocou fogo? Sim, esses geladorzinhos, eles andam pelo rio, aí faz aquele churrasco deles na beira e quando vão embora deixa o fogo aceso. Como tá verão, tá ventando e tá seco, o vento bate, pega na mata e segue. Aí, nós estamos no verão aqui agora, ou não? A gente está num verão, mas não é tanto verão como a gente já vimos. O verão tá fraco agora. Tá chovendo. No verão forte não existe chuva. Só vento e sol. A gente espera só secar nada de chuva. E numa época dessa, se pega fogo, queima qualquer beira dessa. A minha avó, ela era banil, falava muitos tipos de língua, só que nós nunca aprendemos. Nem o papai sabe falar, só ela e o meu avô que sabia. Entre eles não falavam que nem nós, só falavam a língua deles, ninguém sabia. Ninguém imaginava se eles estavam ralhando com a gente ou se eles estavam mangando. Tinha hora que eles falavam com outros, ficavam rindo. Ninguém entendia, ninguém procurou saber que língua era aquela, mas ela falava 3 tipos de língua e ele também falava todas as 3. Ela era banil e ele, eu não sei qual era a tribo dele, por causa que ele era um pouco... O pai dele diz que era cearense, não sei o que, sei que ele era um pouco diferente da minha avó. Aí quando foi esse ano da pandemia, a minha avó não aguentou, morreu. Ela morreu do Covid também? Foi da Covid agora. Onde que ela estava, a sua avó, quando pegou o Covid? Na comunidade que a gente está morando agora. Ah, ela pegou Covid lá na comunidade? Ela pegou Covid lá e não foi só ela. Lá na comunidade que a gente mora, teve 12 casos de Covid. E só ela que morreu? Só ela que morreu porque ela era diabética e ela já tinha 65 anos. Você não pegou? Não. Não pegou Covid? Eu sou baré. O meu pai é baré, minha mãe é baré. Você é um dono da terra, pô. A minha mulher, ela é banil. Então você não sabe da tua avó nesse aspecto, porque não se falava, mas o baré é seu pai e sua mãe. Pô, então você é da terra. Eu sou baré e ela também, a minha mãe e o meu pai também é. Tá, sua mãe fala alguma coisa de baré na língua? Não, né? Esse tal negócio, né? É isso que a gente pensa. Porque a avó sabe e o papai, que é filho dela, não sabe nada. Né? Essa associação do Rio Baixo e Médio do Negro, ela é apoiada pela Noruega, que se chama FOIRN. Aí a FOIRN, ela é uma associação que ela é maior e nós somos associados na CIBA, que ela é local, ela é só em Bacela. E por exemplo, ó, na cidade, você falou bem, viu? Você falou da violência na cidade, na tua comunidade não tem violência. Você está tranquilo agora que você está trabalhando aqui? Teus filhos estão lá? Meus filhos estão lá protegidos pelo avô, pela avó, pela mãe. Tá. Tem os meus irmãos que estão lá, no caso são tio delas também, são protegidos por eles. Mas violência tem em todo canto, né? Lá no caso já teve algumas violências lá, mas só no caso de bebida. Que um tempo desse foi até proibido pelo prefeito não ter mais bebida em comunidade nenhuma. Tem uns que bebem escondido, quando o vara tá bêbado, e tem uns que bebem e não sabem beber, ficam bravos, estressados. Isso que acontece lá, né? Mas só que nunca chegou a cacetar, nem furar, nem matar ninguém. Lá não tem problema sem ser o alcoolismo? Não. Não, né? Só do álcool mesmo. Mas se você tiver um problema assim, você não tá bem, tá triste, desanimado, essas coisas, se alguém tiver lá na tua comunidade, eles procuram quem? Para se tratar? Não, nesse caso não tem ninguém para isso. Não tem ninguém para isso. O que tem lá para atendimento é no caso de se cortar, se bater, cair, aí vai com agente de saúde, toma um remédio. Se o caso for grave, ele faz uma requisição por
um atestado do DICEI e passa o telefone, o DICEI vem, faz o resgate e leva para você. Mas como é que você fala, como é que você chama o serviço médico? É por que telefone? Telefone. É por telefone, então tem contato. Aí vem da onde? Barcelos não, né? Barcelos. Vige, é longe. Vem de Barcelos, mas só que o motor que faz o resgate lá é um 90. É rápido. Questão de 40 minutos eles estão lá e pegam o paciente. Tá. Já teve acidente na sua família que você precisou de ajuda? Na minha família, sim. A minha mulher, ela foi queimada. Ela pegou fogo. Queimou aqui uma parte do cabelo, o rosto, o braço, a coxa. Não queimou as partes dela que estavam cobertas com short e a blusa. Onde estava de fora, pegou fogo. Ela pegou... Na cozinha? Não, ela pegou fogo assim dentro de um barquinho. Ela foi pegar um balde para tirar diesel de dentro e o fogo estava perto. Aí ela pensando que naquele balde tinha diesel, mas era gasolina. Quando ela abriu, a explosão que veio de lá veio direto nela que estava na frente da boca do balde. Foi perigoso, viu? Foi perigoso de vida. E onde ela se queimou, de lá eram 5 horas para Barcelos. Ela veio desde lá, passando do hotel, chegar em Barcelos. E ela sobreviveu, claro, né? Sobreviveu. Foi para o hospital porque a coisa foi feia. Na época não tinha ainda telefone, não tinha como passar o fone para Barcelos para o resgate vir. Foi de motorzinho até chegar lá. Com o meu primo, né, Gustavo Noronha. Gustavo de Noronha? Gustavo de Noronha. Aí, ó. Eu sou Marcos de Noronha, tem o D é nobre, né? D dá uma nobreza ao nosso nome. Uma nobreza. Então, Gustavo, quer ver, ó? Uma coisa que eu fiquei sabendo foi que você talvez seja um dos primeiros brasileiros a enfrentar o Covid. O Covid, que é o Covid-19, essa infecção que ainda assola o planeta, ele virou motivo de muita exploração, motivo de polêmica, né, indecisão, pessoas que não são da área médica se metendo a querer atuar, cuidando do paciente, ainda com muita coisa a ser esclarecida. Sim. Então foi uma grande desgraça da humanidade. Ela ainda está afetando a gente. Na psiquiatria, por exemplo, lá em Florianópolis, com meus pacientes, a gente enfrentou as pessoas que estavam irresponsavelmente não acreditando na gravidade da coisa. E agora a gente enfrenta um outro lado, as pessoas que... tem pessoas que nem saem de casa, que fazem de refém o outro, né, da família, por uma série de motivos, assim, que talvez seja pior esse comportamento super precavido do que um comportamento mais sensato, né? Então, assim, Covid foi realmente uma desgraça da humanidade. Agora, você é a primeira pessoa que eu conheço que estava na China, e num lugar na China, que você vai contar agora, onde essa história começou. Onde é que você estava, né? Esse lugar da China, em que época que você estava na China? Então, eu tive a oportunidade de ir para a China, né, no final de dezembro, né, onde que surgiu a oportunidade em si a trabalho. E fui para a China no dia 5 de janeiro, né? E minha atividade lá, a trabalho em si, eu fui para a cidade de Wuhan, no epicentro, onde começou tudo. Então, em dezembro, eu comecei a ler algumas notícias sobre isso daí. Notícias internacionais que estavam já acontecendo, né? Já estava tendo alguns casos iniciais. Ó, olha só, destemido ele, né? Porque nós estamos no meio aqui de um monte de abelha, né? Sai, abelhinha. Tá, e ele tá contando agora. Mas que história interessante, vamos lá. E em dezembro eu já comecei a ver algumas notícias, né? Um receio, mas algo que... é um novo vírus, algo que, enfim, não imaginava que ia chegar nessa imensidão que estamos agora, né? Até hoje, né? Até agora no final de 2020, há esses casos ocorrendo ainda. E parou o mundo inteiro. E em janeiro eu fui para lá, dia 5, na cidade de Wuhan. Chegando lá, fiquei até o dia 15 na cidade de Wuhan, né? E nesse período que eu estava lá, comecei a ver notícias internacionais, amigos, familiares daqui do Brasil, sabendo também, né, do caso que estava ocorrendo. Começou a expandir
começou a aumentar os números de casos. Lá em Wuhan, na época que eu estava, tinha ao todo lá 30 mortes, né? E começou a aumentar. E ficamos um pouco receosos com isso. A empresa ligou, falou: ó, antecipa tudo aí que você tem que fazer e tenta voltar o quanto antes. Então no dia 15 eu saí de lá, mas durante esse período, conversando com o pessoal que eu tive contatos, os chineses lá, né, a trabalho que eu estava, e perguntando: meu, o que está acontecendo? Vocês estão... isso daí é perigoso, esses casos estão aumentando, enfim, o que vocês estão... Ninguém sabia de nada. A mídia, o governo em si lá, né, enfim, a mídia em si não falava nada, não se falava nada sobre esses casos. Gustavo, você chegou a fazer algum exame antes de embarcar para o Brasil? Então, e que tipo de exame que foi? Tiraram da onde a substância? Na cidade de Wuhan, eu fui para uma outra cidade próxima a Xangai, Suzhou, para finalizar um trabalho que eu estava fazendo lá, né? E lá de Suzhou realmente começou a aumentar muito o número de casos, né? De 30 passou para 50, isso em uma semana. Então do dia 15 ao dia 22 mais ou menos, passou para 50 números aproximadamente. E aí realmente não tem mais o que fazer, vamos embora, senão... Mas qual o exame que foi feito? Começou a espalhar muito rápido, né? E para sair de lá, nós solicitamos, né, realizar algum exame, algum tipo de exame, para, enfim, constatar que não tinha nada. E exames em si, ninguém sabia, como era novo, ninguém sabia o que fazer. Era medir temperatura e fazer raio-x do pulmão, somente. Então passei por hospital, deram toda a atenção possível, realizamos os exames, tudo ok, nada constatado, e nisso daí já conseguimos embarque para retorno, né? Quando eu cheguei no Brasil, por volta do dia 23, 24 de janeiro, dia 26 mais ou menos, dia 26, 27, 28, a cidade de Wuhan estava fechada. Né? Lockdown total. Lockdown. E para mim foi uma surpresa, porque estando lá, né, eu estava com clientes, acompanhando clientes, e não imaginava que fosse chegar nesse nível, né, nesse caos que ocorreu. Que empresa é essa chinesa que você trabalha? É uma empresa de cabos, mexo com cabos de energia para linha de transmissão, parte de fibras óticas também, né, telecomunicação. Então eu fui lá acompanhar uns ensaios em alguns laboratórios em Wuhan e em Suzhou. E qual a impressão que você tem da cidade em si? Você já conhecia a cidade? Não, né? Já em Wuhan não. Wuhan foi a primeira vez, tá? Mas Suzhou já tinha ido, Xangai também já conhecia. Mas essa questão toda aí que ocorreu, né, foi uma surpresa total. Até mesmo na saída de lá a gente teve alguns imprevistos, né? Um colega nosso que estava conosco, durante o exame de raio-x, deu algumas anomalias, não sei dizer exatamente o que houve, mas os médicos ficaram até meio que receosos, queriam deixar ele de quarentena lá, então por pouco, quase tivemos que ficar por lá trancados mesmo antes de embarcar. Ele é brasileiro? Brasileiro, e nisso daí vieram médicos de outros hospitais lá na cidade de Suzhou, uma cidade grande, por sinal, e fizeram mais uma bateria de exames lá, não sei exatamente o que fizeram com ele, e por fim liberaram, né? Conseguimos embarcar e estão todos muito bem. Tinha 4 pessoas comigo, tá? Então não tive nenhum sintoma quando eu cheguei, nem eles também, mas eu tô de quarentena desde janeiro.